Meus queridos, nós vamos falar aqui sobre batalha espiritual e as armas do crente. Dois temas importantes, não é? Batalhas espirituais e a arma do crente. Veja que coisa interessante, nós viemos aqui trabalhando durante esse mês, esse trimestre aqui, sobre o livro de Efésios. A gente vai ver algo importante, que Paulo começa nos primeiros capítulos falando do amor de Deus. A partir do capítulo 3, Paulo vai falar justamente do nosso comportamento como cristão, como nós devemos agir nessa sociedade. E a gente viu lições de como nós devemos, o que nós devemos falar, como nós devemos nos comportar, qual deve ser o nosso relacionamento com os pais, qual deve ser o relacionamento como esposo, como esposa. A gente viu na lição passada, a gente viu aqui na lição como deve ser o nosso comportamento. Então Paulo começou falando do amor de Deus, e agora ele entrou no assunto falando sobre como nós cristãos devemos nos comportar diante da sociedade e diante dos nossos relacionamentos. Como é que a gente deve se comportar diante da igreja, diante dos nossos líderes, diante dos nossos pais, dos patrões. Foi isso que foi falado. Agora Paulo vai entrar em outro assunto, e Paulo vai falar agora no capítulo 6 e a partir do versículo 10, Paulo vai dizer assim, no demais, irmãos. Não é? O versículo começa assim, no demais, irmãos. Ou seja, esse no demais, Paulo está dizendo assim, concluindo, irmão, ou finalmente, irmãos. Então ele está finalizando a linha de pensamento dele. Ele vinha falando do amor de Deus, como a gente deve se comportar, e agora ele vai dizer, no demais, irmãos, finalizando tudo que eu falei, irmão. Aí ele vai dizer, olha, vocês precisam começar a fazer duas coisas. Primeiro, fortalecei-vos. Aí ele diz, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então Paulo está dizendo, olha, no demais, irmão, concluindo o que eu quero falar e o que eu falei para vocês, eu quero chamar a atenção para vocês duas coisas. A primeira é, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Paulo está dizendo, busque essa capacitação de fortalecer-vos no Senhor. Não é você fazer um fortalecimento numa academia, não é você buscar um fortalecimento num energético, você buscar um fortalecimento intelectual. Não, Paulo está dizendo, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Porque em relação a toda referência de poder que você pode ter, nada é maior do que Deus. Então por isso que Paulo vai dizer, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Isaías 53:13 diz assim, ainda antes que houvesse dia eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, operando eu, quem impedirá? Ninguém. Porque não existe ninguém maior que Deus. Então é por isso que Paulo vai dizer, filhinho, no demais, tudo que eu tenho falado, e agora eu quero dizer, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então a primeira coisa é fortalecer. A segunda é revestir-vos de toda a armadura de Deus. Primeiro ele vai dizer, fortalecei-vos no Senhor, e agora revestir-vos, ou seja, revestir-vos é coloque, vista a armadura de Deus. Ele não está dizendo assim para você, olha, seria bom que você vestisse a armadura de Deus. Não, ele está dizendo, revestir-vos, é um imperativo aí, coloque a
a armadura de Deus. Agora uma coisa interessante que ele está dizendo: revesti-vos de toda a armadura de Deus. Não é apenas um pedaço da armadura que ele está mandando nós nos revestirmos ou colocarmos. Ele está dizendo: revesti-vos de toda a armadura de Deus. De toda a armadura de Deus. Quando ele está falando de armadura aqui, é bom a gente entender que Paulo estava aqui, quando escreveu Efésios, Paulo estava preso lá em Roma. Paulo estava preso e Paulo, ele via constantemente os soldados romanos. Os soldados romanos, como Paulo era um preso domiciliar, né? Mas ele tinha lá um guarda, um soldado pretoriano ali, vigiando ele. Certamente ele estava vendo aquele soldado cheio de armadura, porque um soldado romano, ele se revestia na armadura. Então por isso que ele vai dizer, ele vai usar essa figura de linguagem dizendo: revesti-vos de toda a armadura de Deus. Porque um soldado romano, ele não vestia apenas parte da armadura, ele tinha que estar todo revestido com a armadura. Então por isso que Paulo vai dizer: olha, filho, revesti-vos de toda a armadura, mas não é da armadura do Império Romano. Vocês lembram de Davi? Quando Davi vai para a guerra ali com Saul, com Golias. Quando ele chegou ali, Saul disse: ô Davi, tome aqui minha armadura. Ele vestiu a armadura para ir para a guerra. Só que a armadura de Saul não servia para Davi lutar. O que é que nós aprendemos? Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Para nós lutarmos, nós precisamos nos revestir da armadura de Deus. Não é com outra armadura que você vai vencer a guerra. É com a armadura de Deus, porque a armadura de Deus nos faz sentir poderoso em Cristo Jesus. Quando Davi colocou a armadura de Saul, Davi não conseguia nem andar. Em vez dele se sentir apoderado, ele se sentiu sem mobilidade, travado, porque ele estava usando uma armadura inadequada. Mas aí o apóstolo Paulo, sabendo disso, ele diz assim: meu irmão, revesti-vos de toda a armadura de Deus. Porque quando nós nos revestimos da armadura de Deus, nós ficamos com aquele poder, não é? Com aquele sentimento de estamos agora fortalecidos. Então por isso que ele diz: fortalecei-vos na força do Senhor, no Senhor e na força do seu poder, e revesti-vos de toda a armadura de Deus. Aí ele vai dizer: para que você deve fazer isso? Presta atenção. Para que você deve fortalecer-vos no Senhor e na força do seu poder? Para que você deve se revestir da armadura de Deus? Aí ele diz: para que possais estar firme. Para que você possa estar firme. Tem muita gente hoje amolecida. Tem muita gente hoje que está sem saber para onde vai, está se sentindo fraco, doente, está se sentindo sem forças para nada. Por quê? Porque ainda não se revestiu do poder do Senhor, porque não se fortaleceu no Senhor. Mas a partir do momento que nós nos fortalecemos, nos revestimos, aí sim eles: para que você possa estar firme. Agora, está firme contra o quê? Aí ele diz: contra as astutas ciladas do diabo. Sabe o que é ciladas? Cilada é esquema, armadilha. Ele vai dizendo assim: olha,
contra as astutas ciladas do diabo. O diabo é aquele acusador, é aquele que está lhe acusando, que está tramando algo contra mim e contra você. E aí presta atenção, astutas ciladas, é alguém aqui, o diabo, ele é muito sagaz, não sai não. ele é alguém que está ali tramando algo contra mim, contra você diariamente. Ele não desiste. Não pense que o diabo vai chegar assim e vai tramar algo contra você e vai desistir. Não, aquele ali é muito esperto, aquela irmã é muito esperta, eu vou me embora, aí não dá não. Não, ele não desiste, ele está sempre armando cilada. E aí presta atenção, ele pode estar armando cilada. Muitas pessoas estão agora sendo acusado, não é? Flechas do inimigo aqui, ó, do diabo, porque é aquele que fica jogando flecha na sua mente, dizendo: olha, você errou, você pecou, você não presta, Deus não lhe ama. Quantos e quantas estão hoje em crise existencial? Estão em crise porque não tem certeza da salvação, porque o inimigo começou a brotar no seu coração aquele sentimento de dúvida. Então ele vai dizer: olha, você tem que se revestir da armadura de Deus, para você ficar firme. Porque tem pessoas hoje, já que não estão tão firmes, estão cambaleando, justamente pelas essas astutas ciladas do inimigo, tentando derrubar ele através da mente, tentando derrubar ele através de propostas, tentando derrubar ele através da necessidade. O próprio Jesus, quando estava ali jejuando, quando ele chega diante da necessidade: olha, estás com fome? Tu não estás com fome, é a necessidade. Então Satanás, ele está ali tentando você em todos, lhe sondando em todas as situações. Ele está ali tentando fazer você negar a Deus. Lembra de Jó? Quando a esposa dele vai dizer assim: olha, Jó, rapaz, estás vendo que Deus não te ama? Tu estás vendo que Deus não se importa com você, Jó? Porque se ele se importasse, você não estava nessa situação. Se Deus se importasse com você, Jó, você não estava sofrendo assim. É a mente, é o bombardear na mente humana. Jó poderia pensar: rapaz, não é que ela está certa? Jó poderia pensar: como é que eu estou vivendo essa situação? Eu que sou íntegro a Deus. É um bombardeamento, é o inimigo querendo destruir, querendo fazer você não ficar firme. Mas Jó diz: Jó olha para aquela pessoa e diz: não posso. E ela olha assim para Jó e diz: Jó, abandona esse teu Deus e morre, que é melhor para tu. É isso que Satanás quer, é isso que o diabo quer na minha e na sua vida, que você abandone o seu Deus. Por isso que Paulo vai dizer: meu filho, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revestir de toda a armadura de Deus, para que você possa estar firme contra esses ataques do inimigo, para que você possa estar firme contra esses ataques na sua mente,
contra esses ataques de proposta, querendo lhe tirar do caminho certo. Eu te darei tudo isso se tu me adorares. Essa é a proposta de Satanás, tirar você do caminho. Então, para que você possa estar firme contra as astutas ciladas do diabo, aí ele vai dizer: porque não temos que lutar contra carne e sangue. Presta atenção, nós estamos numa guerra espiritual. Éfeso foi o lugar onde Paulo tinha ido evangelizar. Aquela cidade era uma cidade idólatra. Quando Paulo pregou na cidade de Éfeso, as pessoas se converteram a Deus. Mas presta atenção, foi lá em Éfeso, aquela cidade onde existia muita idolatria, magia, feitiçaria. Uma hoste infernal habitava ali. Quando Paulo pregou naquela cidade, o que foi que aconteceu? As pessoas se converteram, levaram os livros de magia para o centro da cidade e queimaram uma pilha de livros de magias. Uma quantidade absurda. Isso mostra o quê? Ali existia um centro de feitiçaria, um centro de idolatria muito forte. E Paulo vai dizer agora: porque nós não temos que lutar contra a carne e o sangue. Presta atenção, você não está lutando contra o seu cônjuge. Você não está lutando contra o seu filho. Você não está lutando contra a sua mãe, seu pai, contra o seu filho. Não. Essa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas é contra os principados e potestades. Você não está lutando contra o seu vizinho, não. Nós estamos lutando contra a influência do mal na vida dessas pessoas. E aí, é uma coisa interessante aqui, porque existem pessoas que menosprezam a ação do inimigo. Tem pessoas que dizem assim: não, o diabo não existe, o que existe é a gente mesmo. O diabo não existe. Agora, evidentemente que tem outras que também supervaloriza, não é? A ação do diabo aí. Mas evidentemente que existe esse mundo espiritual da maldade, querendo lhe destruir, querendo me destruir. E nós não estamos lutando contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas. Aqui fala da realidade do mundo espiritual. Aqui fala que eles são poderosos. Aqui fala de uma realidade de um mundo poderoso, que é o mundo espiritual. Mas nós estamos revestidos no Senhor e na força do seu poder, que é maior do que qualquer demônio. Quando o demônio olha para Jó, aí quer destruir Jó, mas Deus diz assim: não, você não tem permissão para destruir a vida de Jó, porque o demônio ele só vai até onde Deus permite. Ele só vai até onde Deus permite. Então, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, porque quando ele vier, ele vai sair em nome de Jesus. Então ele tem poder, mas ele não é maior do que Deus que está ao seu lado. Eles são seres malignos.
Preste atenção, você precisa se revestir do poder de Deus, vestir toda a armadura de Deus, porque Ele quer lhe destruir. Não pense que o inimigo está querendo apenas que você fique aí numa boa, tranquilo. Não, Ele quer lhe destruir. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao redor dos que os temem e o livra de todo mal. Mas que está ao derredor, né? O inimigo está ao derredor, bramando, querendo lhe tragar, lhe destruir. Se você vacilar, ele lhe destrói e você não percebe. Tem pessoas que estão cambaleando e ele não está satisfeito em você estar aí cambaleando, ele quer lhe destruir, é maligno. E uma outra coisa é que ele é astuto, maquiavélico, ele está cheio de armadilha para passar a perna em você. Por isso que Paulo vai dizer: portanto, tomai, no versículo 13 ele vai dizer de novo: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possas resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. Dia mau aqui, presta atenção, ele fala que na minha vida e na sua vida tem um dia pior ainda, um dia mau, pior ainda, um dia de trevas, um dia que você está ali meio, aí aquele dia mau, talvez seja um dia em que você perdeu um parente, talvez seja um dia em que você arengou com alguém, talvez seja um dia em que você perdeu algo. Aí ele vai dizer: é nesse dia aí, nesse dia mau, que você está debilitado, que você está mais fraco, que você está mais vulnerável, que Satanás vai atacar a você. Aí ele vai dizer: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que você possa resistir no dia mau, naquele dia de dúvida, naquele dia que você diz: meu Deus, questiona Deus, naquele dia que você olha assim: será que Deus realmente me ama? Naquele dia mau. Mas se você estiver revestido da armadura de Deus, ele vai dizer: para que você possa ficar firme. Estás, pois, firme, tendo cingido o vosso lombo. Aí ele vai falar aqui sobre as armaduras de Deus. A armadura de Deus. E aí, quais são essas armaduras para que a gente possa ficar firme nos dias maus? A gente viu aqui que Satanás, ele quer lhe destruir. Satanás, ele quer lhe tirar da posição. Enquanto Deus quer o melhor para você, Satanás quer lhe destruir. Presta atenção. Não existe nesta luta espiritual, não existe campo de batalha neutro. Não existe campo de batalha onde você se encontre em cima do muro, não. Ou você está lutando com Deus, ou você está sendo oprimido por Satanás. Não existe outra alternativa. Ou você neste momento é um instrumento de Deus, ou você nesse momento é um instrumento de Satanás. Como é que nós sabemos que somos um instrumento de Deus? Conforme Paulo pregou, conforme as lições que nós vimos, nós somos instrumentos de Deus quando a nossa vida diz isso. Quando nós
estamos envolvidos com as coisas de Deus, quando nós não estamos envolvidos com o pecado, porque o pecado quer lhe destruir, porque as coisas desse mundo é para lhe destruir, para lhe escravizar. Tem pessoas hoje escravizadas pelas drogas, escravizadas pela bebida, escravizado pela mentira, escravizado pela prostituição. Presta atenção, que por mais que você tenha consciência que é um instrumento do inimigo, por mais consciência que você tenha que o Satanás está lhe usando, mas isso não vai mudar a situação até o momento que você se renda aos pés de Cristo, porque só Ele pode libertar o homem, só Ele pode libertar a mim e a você. Então não adianta eu entender que não estou no caminho certo, eu preciso buscar Deus, eu preciso reconhecer Jesus como Salvador da minha vida. Glória a Deus. Então nesta manhã nós estamos falando dessa realidade de luta. Presta atenção, ou você está sendo usado por Satanás, ou Satanás agora está querendo lhe destruir. Porque ou nós estamos com Deus, ou nós não estamos com Deus. Não existe outro termo. E se nós estamos com Deus, Paulo vai dizer: meu filho, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para você ficar de pé, para você ficar firme, para quando vir a tentação da bebida você resistir, quando vir a tentação da droga você resistir, quando vir a tentação da prostituição você resistir, quando vir a tentação de querer fazer alguma coisa que não agrada a Deus, você está firme e resistir. Revestível de toda a armadura de Deus. Coloca o cinto, não é? O cinto da verdade, a couraça da justiça. Ele vai falar do calçar os pés da preparação do evangelho. Ele vai falar sobre o escudo da fé, o capacete da salvação. Você tem que se revestir das armaduras de Deus, para você poder resistir nos dias maus. Então, nesta manhã, se revista das armaduras de Deus. Não permita que Satanás encontre brechas na sua vida para lhe destruir. Quando ele for atacar a sua mente, você está com capacete. Quando ele for atacar o seu coração, mas você está ali com a couraça. Quando ele for atacar o seu abdômen, mas ele vai ver o cinto. Quando ele colocar algo na sua caminhada para lhe dificultar andar, você está calçado e vai poder caminhar firme em qualquer terreno, porque você está ali revestido. Quando ele atacar você, jogar flechas tentando lhe acusar, dados inflamáveis tentando lhe destruir, mas você vai estar com o escudo da fé, dizendo: não, eu vou vencer em nome de Jesus. Que você vença nestes tempos difíceis, nesses tempos tenebrosos, mas Deus está dizendo: meu filho, eu quero você de pé, de pé, de pé, como o hino diz, né? A minha igreja vai ficar de pé. Enquanto o mundo está deitado, circulando, mas nestes dias maus, mas você vai
permanecer firme de pé em nome de Jesus. Quantos diz amém? Quem está em Deus jamais perde a batalha. Glória a Deus. Que Deus abençoe.